Bom, pessoal, então telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 6 temas no total, 2 deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia acusa os Estados Unidos, as forças ocidentais, não gosto muito desse termo, mas foi o termo que a Rússia utilizou e que a Sérvia também utilizou, de tentar um novo golpe. O que é importante aqui? Houve uma tentativa pós-eleitoral na Sérvia de promover uma bagunça e desestabilizar o regime político sérvio. O que fica de importante aqui? É o fato de não ter dado certo. Se a gente volta alguns anos atrás, a gente observa o caso da Bielorrússia. Um cenário pós-eleitoral, a oposição questionando o resultado das urnas, e após esse questionamento, protestos que foram apoiados por forças estrangeiras que tentaram promover um golpe contra o Lukashenko, golpe que foi mal sucedido. Houve até uma tentativa de assassinato contra o Lukashenko, o líder político bielorrusso. Aqui estou falando do caso bielorrusso. E foi mal sucedida essa tentativa de golpe. Qual é o fator positivo lá e agora? Houve uma tentativa mal sucedida, sinal de que essa manobra, essa estratégia de promoção de bagunças, o que a Rússia colocou acertadamente e o governo sérvio também colocou acertadamente como uma tentativa de revolução colorida, o importante é que a manobra, a estratégia, esse tipo de movimentação está ficando manjada. E claro, no caso da Sérvia foi importante porque a Rússia avisou antecipadamente, quando identificou certas características na manobra, antecipou isso para o governo sérvio que conseguiu trabalhar adequadamente, evitando uma desestabilização do regime político sérvio. Ponto positivo disso aqui, foi mal sucedido e a manobra está ficando manjada. Trago a seguinte matéria para a gente falar um pouquinho sobre esse episódio aí. O Ocidente instiga protestos na Sérvia, diz o embaixador russo em Belgrado. A matéria continua. O Alexander Botsan Karchenko, ele também destacou que a liderança sérvia reage com calma ao que está acontecendo no âmbito da Constituição. O que houve aí que a Rússia antecipou? Ela enxergou certas características na movimentação que ela já havia enxergado antes em processos semelhantes e avisou o governo sérvio, que conseguiu trabalhar adequadamente para evitar que aquilo obtivesse sucesso, como aconteceu no caso ucraniano. Não à toa, daqui a pouco eu vou trazer um ponto aqui que comenta, que aborda o fato de que um político sérvio falou sobre maidanização do processo, o que significa uma referência ao processo do Euromaidan, que foram aquelas bagunças promovidas na Ucrânia que derrubaram o governo ucraniano daquele momento e levaram ao poder forças que fizeram da Ucrânia uma ferramenta da OTAN. E isso coloca a Ucrânia na atual situação, que são governos que vieram depois daquele processo, e um dos governos que vieram depois daquele processo foi o governo Zelensky, que está destruindo completamente a Ucrânia. Mas vamos voltar para o caso da Sérvia e sempre estabelecendo comparativos aí com o caso da Ucrânia. E sempre lembrando que na Bielorrússia também houve uma tentativa semelhante e que também foi mal sucedida. E naquele caso da Bielorrússia foi interessante por quê? Porque o Lukashenko ele vinha num movimento até de afastamento em relação ao governo russo. Ele vinha flertando, não flertando, muito pesado, mas ele vinha abrindo, tentando deixar portas abertas de comunicação com a bolha da OTAN, com a União Europeia. E
Logo depois de tentar essa abertura, ele quase sofre um golpe, entende que não há possibilidade de diálogo com esses setores, volta atrás e se reaproxima do governo russo e nunca mais se afastou depois daquele episódio. Então, de certa forma, é possível dizer o quê? Que a reaproximação entre o Lukashenko e o governo do Putin, entre o governo bielorrusso e o governo Putin, é sim uma herança daquele episódio ali. Assim como toda a hostilidade do Putin contra as forças da OTAN são produto da expansão da OTAN em direção ao leste. O Putin, lá no início, para quem conseguir recordar do início da atuação da liderança do Putin à frente da Rússia, vai ver um Putin muito mais aberto para dialogar com as forças da OTAN do que hoje. O que aconteceu é que foi acontecendo um aprendizado para o Putin sobre o fato de que não é possível abrir muito flanco aí para esse pessoal da OTAN. Trago aí 2 pontos, está a Sérvia no mapa pintada de laranja, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Apoiadores da oposição invadiram a prefeitura de Belgrado, estamos falando da Sérvia, alegando fraude eleitoral. Não foi uma tentativa de invasão, foi uma invasão da prefeitura alegando fraude eleitoral. Então são aqueles passos. Questiona o resultado eleitoral, invade prédio público e tenta deslegitimar o processo e desestabilizar o regime. Felizmente, nesse caso sérvio, o processo foi mal sucedido. Infelizmente para a Ucrânia lá atrás, houve um processo bem sucedido, e bem sucedido dentro daquilo a que se propunha. Claro que para a Ucrânia foi mal sucedido porque levou a Ucrânia para o pior. Olhem onde a Ucrânia está hoje, sendo completamente destruída como uma ferramenta da OTAN numa guerra contra a Rússia. Letrinhas, se não tivesse ocorrido o Euromaidan, é muito provável que tudo que está acontecendo agora não estivesse acontecendo. O Euromaidan é o início de um processo que vai culminar com a tragédia que se abateu sobre a Ucrânia, que não sei nem se vai ter Ucrânia para contar a história depois disso. Letrinhas azuis. Desde as eleições do dia 17 de dezembro na Sérvia, a oposição tem questionado o resultado do pleito. Esse questionamento recorrente, chamado para protestos, foi o que acabou sendo capturado aí pelo radar russo a ponto de comunicar ao governo sérvio, que é um governo que tem ótimas relações com o governo russo, tem ótimas relações com o governo chinês. Então a Rússia ela antecipou, tanto é que o próprio presidente sérvio ele disse, fomos alertados aí por nações amigas, né? Continua aí. Então até que eu botei ali, ó, nas letrinhas verdes, isso que eu estava falando agora. O presidente Vučić, que é o presidente sérvio, ele disse que foi alertado por outra nação sobre o que estava acontecendo. E um outro político, não o Vučić, agora não me recordo exatamente quem disse isso, deveria ter anotado aqui, eu só coloquei outro político. Ele usou o termo maidanização para caracterizar o processo, ou seja, ele faz uma referência direta àquilo que aconteceu na Ucrânia. Aquele episódio do Euromaidan que aconteceu na Ucrânia, aquela bagunça que foi alimentada, e aqui dá para se dizer literalmente porque tinha membro do governo dos Estados Unidos distribuindo bolinho para manifestante, pessoas que fazem parte hoje do governo do Joe Biden e naquele momento faziam parte do governo Obama, inclusive de quem o Biden era vice. Estou falando aqui, lógico, vou citar nomes, claro, estou falando aqui da Victoria Nuland, mas eu sei que quem não está ligado já deveria estar pesquisando. Quem foi que distribuiu o bolinho na Ucrânia para os protestos? É a Victoria Nuland, que tanto fazia parte do governo Biden naquele momento, era uma figura do Estado dos Estados Unidos, quanto fazia parte do governo Obama e hoje faz parte do governo Biden, né? De quem o Obama era vice. O Obama era presidente e o Biden era vice dele. Então estamos falando de uma mesma plataforma aí, né? Trago a seguinte matéria, que tem a ver com o que estamos discutindo aqui. A Sérvia agradece à Rússia por ter ajudado a prevenir uma revolução colorida. Tiago, eu não estou muito familiarizado com essa questão, então faz uma pesquisa sobre o conceito de revolução colorida, dá uma olhada aí nos casos em que se refere a isso, uma pesquisa com cuidado, né? Na rede sempre recomendo assim, façam uma pesquisa nas fontes de vocês, observem o processo aí, vejam leiam sobre o que se trata e
pausem o vídeo, depois volta, assiste para saber direitinho. Acho que sabendo o que significa o conceito de revolução colorida, fica mais fácil entender que tipo de discussão eu estou fazendo, porque é um processo que ele tem características que são observáveis. Por isso que o governo russo conseguiu enxergar, opa, isso aqui está me cheirando a revolução colorida, que tem todo um processual, tem características muito claras, assim, quando está acontecendo algo desse tipo, porque existe uma cartilha, não uma cartilha formal, mas existe um manual ali da Revolução Colorida, né, que dá para identificar. Letrinhas azuis. A Rússia alertou de antemão que as características dos protestos apontavam para uma revolução colorida. E essa invasão do prédio público aí, ela aconteceu no domingo. Ou seja, houve uma eleição no dia 17, houve aí a estruturação de um cenário nesses dias entre o dia 17 de dezembro e o domingo, e no domingo houve a tentativa de invasão do prédio público para empastelar o processo. Felizmente foi algo que foi interceptado aí pelo governo sérvio com a ajuda do governo russo. Diga-se de passagem, o governo russo tem um histórico de avisar quando vai dar problema, né? Avisou o governo brasileiro aqui ali entre 2010 e 2020, teve aquelas bagunças ali dessa década de 2010. Ali, sobretudo em 2013 em diante, o governo russo comunicou, o governo brasileiro, que estava tendo um processo estranho. Houve a tentativa de golpe contra o Erdogan, que foi comunicado para o Erdogan isso, então a Rússia, porque assim, uma coisa importante é saber como o inimigo, o adversário funciona. E a Rússia entende como o seu adversário, os Estados Unidos, os britânicos, no geral os interesses da OTAN funcionam. E claro, quanto mais conseguir evitar que os interesses anglo-yankees, britânicos e estadunidenses consigam levar adiante seu projeto, tanto mais a Rússia se fortalece. Então ela consegue identificar esses padrões através de serviços de inteligência, espionagem, é para isso que servem serviços de inteligência, para antecipar processos. E se isso servir para avisar países com quem a Rússia tem boas relações sobre problemas que estão no horizonte, tanto melhor. Que, claro, porque os Estados Unidos não vão fazer isso, ou pelo menos não é o mais corriqueiro, já que a gente vai ver um outro caso aqui interessante, no qual um aliado sofreu uma puxada de tapete. É lógico que os Estados Unidos vão fazer isso em governos que se recusam a seguir o receituário da OTAN. Letrinhas vermelhas. A líder da oposição sérvia diz ter feito greve de fome, então houve uma antecipação, fez greve de fome, estava se alimentando ali por soro, saiu com os braços ali, aparecia publicamente, né, quase morrendo em protesto pela democracia, pipipipopopó, essas bobagens que a gente sabe que a OTAN costuma estimular. E artistas e formadores de opinião vinham estimulando os protestos. Todo esse cenário construído aí disparou o alarme na Rússia, que tratou de avisar o governo sérvio de que alguma coisa não estava indo bem, ou de que nuvens carregadas estavam no horizonte, né? Letrinhas azuis. Está aí o Vučić, que é o presidente sérvio, tá? Só para trazer uma foto dele, eu falei dele anteriormente. Embora a Sérvia queira ingressar na União Europeia, há o interesse e ela vai ter que fazer algumas concessões para isso, ela recusa-se a ter uma posição subserviente em relação aos interesses da OTAN. E, claro, se tem uma coisa que os sérvios lembram muito bem, é o poder que a OTAN tem quando ela quer destroçar um Estado soberano, quando ela quer desagregar os povos, gerar discórdia, porque tem o caso da Iugoslávia. Diga-se de passagem, um estudo do que é a própria guerra híbrida, que é um termo muito utilizado por vários analistas, entender o que aconteceu, o processo de balcanização. Quando a gente fala da balcanização, entender o caso da Iugoslávia é praticamente o beabá da geopolítica contemporânea, o que foi feito com a Iugoslávia, como ela foi completamente destroçada pelas forças da OTAN. Para mim, assim, não conhecer o caso da Iugoslávia é deixar de lado uma discussão que vai fazer com que se compreenda muita coisa que veio depois. A compreensão do episódio de dissolução da Iugoslávia abre muita perspectiva de observação da realidade. Não saber daquilo ali restringe muito da visão. Eu recomendo, cara, se vocês me disserem, Thiago, eu não sei nada, eu digo assim,
para tudo. Primeira coisa a fazer, quero terminar o vídeo antes, então termina o vídeo, para tudo e vai estudar o episódio de dissolução da Iugoslávia. Isso aí vai... Sabe aquela coisa que o pessoal fala na rede, vai explodir a tua cabeça, assim, porque muita coisa ali que foi levada a cabo naquele processo. Claro, tem muita herança de processos anteriores, muita coisa foi herdada, mas tem uma série de mecanismos que foram levados a cabo ali, que foram replicados posteriormente até a exaustão. Letrinhas vermelhas. A Sérvia tem ótimas relações com China e Rússia, isso explica a tentativa de bagunçar a política sérvia, e justamente por isso é alvo de constantes provocações e de tentativas de sabotagem por parte da OTAN. Letrinhas verdes, último ponto ali. É costumeiro as forças britânicas e estadunidenses usarem o caso de Kosovo, que é uma província sérvia. Tem gente que fica brava quando fala desse jeito. Kosovo é uma província sérvia reconhecida como país pela bolha da OTAN, mas é uma província sérvia, só que utiliza-se esse caso de Kosovo, que foi um processo separatista estimulado ali nessa província, para desestabilizar a Sérvia. Ou seja, foi tendo uma fragmentação constante da Iugoslávia, e a Sérvia conhece porque ela está dentro desse processo aí, ela foi desmembrada da Iugoslávia, e os sérvios, sobretudo, estiveram na alça de mira. E Kosovo é mais uma etapa tardia desse processo de dissolução da Iugoslávia. Por isso que é importante entender o caso da Iugoslávia. Não que eu seja um especialista no que aconteceu na Iugoslávia, mas quando eu li sobre esse caso, já faz um tempo, foi ao longo ainda do curso de geografia, muita coisa se abre para o cara, assim, né? Caramba, isso aqui não... Claro, isso não foi a primeira vez que aconteceu muita coisa aqui, mas muita coisa foi inovadora. E muita coisa deu tão certo para os planos da OTAN que ela continuou replicando partes desse método de maneiras variadas, para promover as mais variadas bagunças. Claro, tem muita coisa nova e muita coisa, como tudo na vida, né? Tem muita coisa que ela foi experimentada antes, é replicada de uma maneira um pouco diferente, e muitas coisas foram levadas a cabo de maneira inovadora ali para um cenário de desagregação, né? E aí, já que a gente está falando de Rússia, vamos falar da Ucrânia. Não podemos deixar o Zelensky fora dos holofotes. Ele gosta de holofote. Vamos falar do Zelensky, está aí o Zelensky vestido de comandos em ação. E vamos falar a respeito do que está acontecendo na Ucrânia, porque é um fronte que continua lá em aberto. A Ucrânia, repressão e recrutamento, mais capítulos dessa questão do recrutamento, que é uma questão grave. A Ucrânia tem um enorme problema para o recrutamento, está perdendo muitos soldados, e os recrutáveis estão escapando de todas as maneiras. O que a Ucrânia está fazendo? Está tentando fechar o cerco, o que vai aumentar a impopularidade do governo Zelensky. Porque os caras não querem ir para o fronte sem condições, sem treinamentos, ainda tendo que poupar bala, munição, porque a Ucrânia adotou o modo econômico, porque o apoio à Ucrânia está escasseando, e vão ter que lutar ainda por um governo corrupto. Isso que é o pior, por isso que muita gente não quer participar. Trago aí a seguinte matéria: os esquivadores do recrutamento, ou seja, os caras que escapam aí do recrutamento ucraniano, enfrentam proibição bancária, então começam a perseguir cada vez mais as pessoas que fogem do recrutamento. E trago dois pontos sobre isso, né? Ao lado da foto do Zelensky vestido de comandos em ação. Letrinhas vermelhas. Só lembrando, o Zelensky ele não é militar, tá? Ele faz toda essa... Ele se fantasia de militar para ir para o fronte, conversar com as tropas, né? Para tentar fazer um papel de herói de guerra. Letrinhas vermelhas. A Ucrânia criará postos de controle e bloqueios de estradas para capturar quem tenta fugir do recrutamento. Ou seja, os caras estão realmente fechando o cerco em torno dos homens que não querem participar do fronte. E a Ucrânia está derrubando a idade, inclusive foi aventada a idade de recrutamento. Inclusive foi aventada a possibilidade logo sepultada pelo Zelensky, mas isso não significa que não possa novamente voltar para a discussão de recrutamento de mulheres para mandar para o fronte, porque
a quantidade de homens já está escasseando aí, recrutáveis, né? Escasseando porque muitos não querem, muitos fugiram, foram embora da Ucrânia para não servirem. Houve aí uma máquina de liberação de pessoas recrutáveis mediante pagamento de dinheiro, um sistema de extorsão. Ó, paga, foge do recrutamento, não paga, vai lá para o fronte morrer rapidamente nas mãos do exército russo. Aí muita gente pagou, alimentou um sistema fortemente corrupto e acabou fugindo do país. Letrinhas azuis. Um oficial da Força Aérea Ucraniana, que eu já discuti com vocês aqui recentemente, ele disse que 2024 será um ano ainda mais difícil para a Ucrânia do que 2022 e 2023 juntos. Imaginem vocês o que não vai acontecer. Porque 2022 e 2023 já foi difícil para a Ucrânia. Aí o cara vai e larga essa bomba aí na mídia. Qual é o ânimo que um cidadão vai ter para ir para um fronte nessas condições? Como vai ser pior do que já está aí? Meu Deus. Letrinhas azuis. O Zelensky falou que militares querem recrutar algo entre 450 e 500 mil pessoas. Uma tentativa de reabilitar a confiança da OTAN na Ucrânia, porque assim, ó, para a OTAN continuar, os membros da OTAN continuarem apoiando a Ucrânia, lembrando que a Ucrânia não é um membro da OTAN, para a OTAN continuar apoiando a Ucrânia, que é algo impopular, a Ucrânia tem que apresentar resultado. Primeiro, tem que combater a corrupção. Caso contrário, nenhum país vai querer enviar dinheiro para a Ucrânia para ficar enriquecendo de maneira ilícita pessoas do setor de defesa, setores políticos. E segundo, vai ter que mostrar resultado. Vai ter que conseguir ganhar 1 milímetro que seja de território, o que não está colocado. Ou seja, se eu vou mandar o dinheiro, ele vai virar nada, efetividade zero, e ainda vai enriquecer gente que promove atividade ilícita, por que eu vou mandar esse dinheiro? Só que tem uma questão, recrutar 500 mil pessoas, a gente está falando aqui de 500 mil de pessoas. Isso é muito impopular, porque a boa parte da sociedade ucraniana já não aguenta mais essa guerra. Primeiro porque sabe que o governo roubou pra caramba, é o principal fator que desabona o Zelensky, segundo as pesquisas, essa corrupção gigantesca que antecede inclusive o conflito. E no meio disso tudo, no meio dessa impopularidade da corrupção e da falta de efetividade da contraofensiva, aparece um recrutamento em massa que quer pegar todo mundo aí, inclusive com gente do governo ucraniano dizendo que não, os príncipezinhos dos filhinhos de papai vão ter que servir também. Olha como é que está o clima do recrutamento, entendeu? Trago aí mais uma matéria sobre a Ucrânia, ainda sobre essa questão do recrutamento. A Ucrânia anuncia avisos de recrutamento através de smartphones, ou seja, está usando tecnologia, está usando bloqueio de estrada, está usando laço para pegar os caras no meio da rua. Isso faz tempo já. Esse episódio dos caras em vans parando e jogando o cara para dentro da van para recrutar, isso aí aconteceu ao longo de todo o conflito, né? Letrinhas vermelhas. Um dos objetivos de usar a tecnologia, nesse caso aqui, essa comunicação por smartphones, é atingir pessoas que fugiram do país para escapar do recrutamento. Que a Ucrânia quer trazer de volta, mas muitos não querem voltar, e por motivos óbvios, né? Por variados motivos que eu discuti aqui hoje mesmo e tantas outras vezes. Mas o governo ucraniano está tentando pressionar outros governos a enviarem o pessoal de volta. Só que aí é uma questão muito complicada, né? Envolve uma série de questões humanitárias e acordos internacionais para enviar o cara de volta para o país. E muitos países se recusam a fazer isso. Letrinhas verdes. A ampliação da repressão no recrutamento pode acelerar o desgaste do governo Zelensky, é óbvio. Tanto é que o Zelensky já fez questão de dizer: são os militares que estão pensando em recrutar mais 450 a 500 mil pessoas. Porque, lógico, ele está tentando tirar o dele da reta e jogar um pouco do ônus político para os militares. Que, diga-se de passagem, lá no meio militar tem um presidenciável que venceria o Zelensky nas eleições, que é o general Zaluzhny, que nunca falou que gostaria de ser um presidenciável, mas lógico que ele é colocado lá porque ele é uma figura popular.
quando tu coloca o Zelensky do lado dele em termos de aprovação, de imagem positiva, o cara tem 70%, mais de 70%. O Zelensky tem metade disso, 35%. Por isso que o Zelensky tenta jogar o ônus para os militares. A gente vê sempre o Zelensky batendo de frente normalmente com os Zaluzhny, né, para gerar essa diferença e sempre jogando o ônus de decisões desfavoráveis para os Zaluzhny, né. E aí vamos falar do outro fronte, né, um outro fronte que está cada vez mais tenso, que é a situação da faixa de Gaza e do conflito que pode crescer e ganhar proporções regionais. Houve aí um ataque das forças israelenses que acabaram matando um importante comandante militar iraniano, e isso pode gerar problemas. No momento que eu estou gravando o vídeo, ou seja, no final, 12 horas antes de vocês estarem assistindo, a situação de tensão é essa. Se o Irã já tiver retalhado quando o vídeo se tornou público às 8 horas da manhã, me deem esse refresco, porque estou gravando o vídeo ali pelas 8 da noite. Então eu gravo 12 horas antes. Às 8 horas da noite do dia de véspera em que vocês estão assistindo esse vídeo, a situação ainda é tensa, não houve nenhuma resposta do Irã, que já disse que vai ter resposta. Então a situação ela se torna crescentemente problemática. Estou dizendo que vai ter um ataque iraniano a Israel, que vai começar uma guerra? Não, vocês sabem que eu não gosto de fazer isso. Estou dizendo que existe uma tensão crescente. Tá? Trago o seguinte título: Situação de Israel desespera a OTAN. Por que tem um desespero da OTAN? Porque Israel perde muito rápido um apoio que quase já não tem. Se vocês pararem para observar, quando Israel começou a sua suposta resposta aos ataques do Hamas, o apoio a Israel ele durou muito pouco, porque se foi resposta, e eu não acredito nessa tese, você sabe muito bem que eu não endosso essa tese de resposta, direito de autodefesa de Israel, eu não endosso isso, porque acho que a coisa é bem mais complexa, por todos os motivos que a gente já discutiu aqui, inclusive de antes do conflito, né, desse processo aí começar do 7 de outubro, se houve resposta foi assimétrica, porque até aqueles que concordam com a questão de autodefesa, direito à autodefesa, e que é uma resposta realmente, porque alguns defendem isso, estão dizendo que a resposta é completamente desproporcional e contra civis. Esse que é o grande problema. Então tem uma parte que diz que isso aí é um papo furado, essa coisa de direito de autodefesa de Israel, que isso seria uma resposta, a gente sabe muito bem que não é isso, então eu me enquadro nesses que não trabalham nessa linha da resposta de Israel, e mesmo aqueles que defendem que é uma resposta de Israel, acham que a resposta não é cabível, que ela é desproporcional. Então se criou um consenso desfavorável a Israel de que está tudo errado o que está acontecendo ali. Que aquele episódio, ele é um episódio que já deveria ter acabado. Isso destruiu muito rápido a imagem de Israel. Tanto é que a mídia corporativa que tentou começar uma campanha pró-Israel, essa campanha naufragou logo no início. Tanto é que tinha canal da mídia corporativa que botava um telão atrás, Israel sob ataque. Aquele telão não durou, acho que uma semana. Os caras tiveram que derrubar aquele telão e mudar o título, porque não dava para dizer Israel sob ataque, entendeu? Trago aí um artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. E olhem, se vocês lerem, e devem ler com cuidado, sempre com cuidado, porque é um centro de estudos da OTAN, então o texto é carregado de veneno. Mas se vocês lerem esse texto, vocês vão ver ali um misto de panfletarismo, né, tipo, um texto panfletário, um texto militante, com o desespero. Tá, claro, o desespero, assim, parem de ver a coisa desse modo, parem de olhar a coisa desse modo, não vejam a coisa assim. A coisa é um imperativo, assim, né? Não façam. Né? O título do artigo é o seguinte: a oposição à guerra de Israel pela sobrevivência, então, é assim que eles colocam, uma guerra pela sobrevivência do Estado de Israel, não consegue compreender os objetivos do Hamas. O mote geral do artigo é colocar todo mundo que critica Israel pelo massacre de civis como mais ou menos, mas não de maneira explícita, isso não é colocar de maneira explícita, mas o tom é esse, como um apoiador do Hamas. Ou seja, estão jogando
quase todo mundo ao lado do Hamas. Algumas pessoas estão apoiando o Hamas. E outras pessoas estão criticando o massacre. Mas o texto está colocando todo mundo como apoiador do Hamas. E claro, usando a terminologia de Israel, dos Estados Unidos, da bolha da OTAN, apoiadores do terrorismo. Usando uma terminologia da OTAN, não minha. Sempre ficando muito claro isso. Letrinhas vermelhas. O texto adota tom desesperado e panfletário. Quem quiser, acesse o portal do Atlantic Council, é um dos textos que está lá na página principal ainda, para criticar quem se opõe ao massacre. Segundo ponto, letrinhas azuis. O artigo visa vincular a crítica ao massacre de palestinos ao apoio ao Hamas, como que numa criminalização de quem se posiciona desse modo. Tanto é que vocês percebam o seguinte, quem critica aqueles que estão contra o massacre na faixa de Gaza sempre fazem a coisa no sentido de criminalizar a opinião do outro. É apoio ao terrorismo, é não sei o quê, é direito de Israel. É direito de Israel matar civis? Eu não sabia que existia esse... honestamente, eu não sabia que existiam países que tinham o direito de matar civis. Isso para mim é novo. Matar civis, inclusive de caso pensado, de maneira deliberada, matar jornalistas, prender médicos, atacar hospitais, ambulâncias. Não sabia que países tinham esse direito. Então, o que boa parte das pessoas... eu falo de boa parte das pessoas, não de analistas. Cada analista tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, outros analistas têm o seu. Mas o que o grosso das pessoas, eu percebo, estão criticando, aquelas que não tem necessariamente uma crítica ao Estado de Israel em si, à sua prática histórica, é o fato do massacre em si. E nem criticar o massacre em si, esse texto está querendo dar o direito, porque associa essas pessoas a um apoio ao terrorismo, um apoio... Então o texto ele vai na linha de justificar o injustificável, que é a morte em massa de civis deliberadamente. Israel arma a fome contra os palestinos. E quem disse isso não fui eu, não foi nenhum organismo palestino, não foi nenhum organismo anti-Israel, foi a Human Rights Watch, que é um organismo super brando quando trata-se de criticar as forças da OTAN. Mesmo Israel não sendo membro da OTAN. Tá? Israel é apoiado pela OTAN, é um aliado extra-OTAN, mas não é um membro da OTAN. Mas a OTAN defende como se fosse o principal membro da OTAN. Então Israel utiliza a instalação de palestinos em tendas, sem nenhuma condição sanitária, para gerar doenças, para matar palestinos aos montes. Então quando as pessoas criticam isso, elas são colocadas no mesmo balaio daqueles que defendem o Hamas, porque também existem. O Hamas é um grupo político que tem um braço armado. E tem braço armado porque é atacado de maneira armada. Quando coloca-se todo mundo no mesmo balaio, eles próprios estão criando uma força gigante contrária a Israel. Mesmo eu que sou crítico das práticas violentas do Estado de Israel há muito tempo, eu pensava que a imagem de Israel duraria um pouco mais de tempo, que ela não iria se desgastar tão rápido, mas a velocidade dos assassinatos é tão grande que... Letrinhas azuis. O uso dessa narrativa do texto aí, de criminalizar quem critica o massacre de Israel contra os palestinos, o uso dessa narrativa visa criar base para a censura das redes e constrangimentos legais. Por quê? Porque tu está criminalizando aquele que critica a violência do Estado de Israel. Então, quem comete crime de guerra é visto como o correto. Quem explode hospitais, escolas, ambulâncias, mata jornalistas aos montes, como aparece nessa matéria aí. Quem utiliza a fome como arma, quem coloca palestinos em condições insalubres para que morram de doença, já que também não tem hospital, e ambulância é atacada, os médicos são presos. Então, quem comete crime de guerra é visto como justo, correto, exercendo o direito de autodefesa. Agora, quem critica isso é visto como criminoso. Então, é uma inversão de valores. Israel é campeão de fazer isso quando ele massacra palestino. Ele sempre inverte a discussão. Até porque ele pega recortes parciais. Quando a gente vai olhar num todo a história do Estado de Israel desde que surgiu, lá no contexto pós-Segunda Guerra Mundial,
é uma história de desrespeito aos povos da região. Tanto é que teve um alto representante da ONU que, ao se demitir, ele disse com essas palavras que eu estou dizendo para vocês. Israel faz parte de um processo de expansionismo colonialista europeu, que serve para destruir os povos locais. Letrinhas vermelhas. Mesmo dentro dos Estados Unidos, as críticas ao massacre de palestinos estão crescendo vertiginosamente. Isso dentro de um país que é o grande aliado de Israel. Por isso o desespero do texto. Não é só nos países do sul global, no mundo islâmico, em países europeus, não é só no mundo todo que o problema, a insatisfação contra Israel cresce. É dentro dos Estados Unidos, base de apoio de Israel. Trago aí a seguinte matéria, nesse assunto ainda. Guerra Israel-Gaza mata número recorde de jornalistas. Vocês percebem que até o Comitê de Proteção aos Jornalistas ele atenua na hora de falar. Ele vai fazer uma crítica e ele coloca de maneira super branda. No título, pelo menos. O texto ele é um pouco mais específico. Mas esse título, ele é um título... claro, não vou mudar o título porque o título é dos caras, entendeu? Eu não tenho o direito, mas eu vou fazer uma correção na hora de falar sobre isso. Letrinhas verdes. O massacre de Israel é, segundo a matéria, o conflito que mais matou os jornalistas. Eu botei conflito entre aspas porque é um massacre. Né? E já retirou a vida de 60 jornalistas. E eu coloquei ali, o título correto seria Israel mata jornalistas. Mata um número recorde de jornalistas. E não como a guerra Israel-Gaza. A gente está tendo ataques de Israel contra a faixa de Gaza que está matando todo tipo de profissional, pessoas que trabalham na ajuda humanitária. Aí. Quando eu contei lá atrás já tinha passado de 100. Nem sei quantas pessoas mais morreram depois disso. 100 só pessoas que trabalham com ajuda humanitária. Pra vocês terem uma ideia da escala da matança. Né? Só jornalistas são 60. Letrinhas azuis. Investigação da Human Rights e da Anistia Internacional. Cara, a Anistia Internacional ela funciona basicamente, historicamente, como um braço do governo britânico, assim, dos interesses britânicos. Tem nada de pró-palestino, tá? Então, tanto a Human Rights quanto a Anistia Internacional em uma investigação apontaram que Israel está disparando deliberadamente contra jornalistas. Corrijam ali o meu disparado, coloquem um N mentalmente aí, disparando deliberadamente contra jornalistas que estão identificados como jornalistas. Para quê? Para não ter comunicação sobre o que está acontecendo. É crime isso, entendeu? A gente está falando de tudo, são crimes previstos. Não precisa ficar inventando, como aquele texto do Atlantic Council faz, para tentar criminalizar através de suposições. Aqui a gente está falando de crimes que são previstos, estão escritos, estão em tratados internacionais. Continuamos aí, tá? Ainda sobre a questão de Israel, mas ampliando para a questão regional. As tropas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria enfrentaram mais de 100 ataques desde outubro. Letrinhas vermelhas. O absurdo do massacre em Gaza segue disparando uma resposta violenta contra bases dos Estados Unidos na região. Então a gente vê ataque à base dos Estados Unidos na Síria e no Iraque. Por quê? Porque os Estados Unidos são fiadores do massacre em Gaza. Os Estados Unidos dão suporte, munição, armas para que Israel faça isso. Por isso que as bases dos Estados Unidos são atacadas. Letrinhas verdes. Já ocorreram 47 ataques no Iraque e 55 na Síria. Diga-se de passagem, países que ainda estão sob ocupação militar dos Estados Unidos. As tropas dos Estados Unidos estão lá, convidadas por ninguém. Tá? Aí ataca a base que ele tem num outro país. Ah, que absurdo isso. Atacaram a base que a gente colocou dentro de um outro país. Continuamos na região aí, né? Mas vamos falar do caso do Iêmen. Não especificamente nessa primeira matéria sobre a questão de Israel, porque tem um entrelaçamento aí, porque o Iêmen, através dos Houthis, que são um grupo que governa boa parte da população do Iêmen, estão atacando navios no Mar Vermelho que têm uma relação com Israel. Eu falo quase que diariamente sobre essa questão aqui, mas esse aqui é um outro ponto também importante. Negociações de paz avançam no Iêmen, que é um conflito aí que já ceifou
centenas de milhares de vidas, que gerou um problema humanitário gigantesco. A mídia pouco fala disso aí, mas o conflito no Iêmen, que já perdura aí vários anos, pode estar chegando ao fim, e o que eu acho interessante é que isso está sendo pouquíssimo explorado pela mídia corporativa. Eu não acho interessante, até é bem normal que isso aconteça, mas o que eu acho inusitado é alguém que se diz defensor da verdade, levar as principais notícias, não falar que um massacre que gera um problema, um conflito que gera um enorme problema humanitário está chegando ao fim, o que é muito positivo, e mal falar sobre isso. Talvez porque tenha sido uma conversa entre o Irã e a Arábia Saudita, intermediada pela China, que levou a isso, e não uma bomba dos Estados Unidos que resolveu o problema, explique o fato da mídia corporativa televisiva. Pouco falar sobre isso. Quem quer ler isso, quem quer ver isso na mídia corporativa vai ter que ir na mídia corporativa escrita, e muitas vezes de fora do país, como é o que eu fiz aqui na Reuters. Uso a mídia corporativa para ver se eu me alavanco nos algoritmos. Né? Partes beligerantes do Iêmen se comprometem com medidas de cessar-fogo, diz um enviado especial da ONU, que basicamente está transpondo para o plano legal, oficial, através da ONU, as combinações que foram estabelecidas num diálogo intermediado pela China entre Irã e Arábia Saudita. É assunto do qual eu falei aqui várias vezes, diga-se de passagem. Letrinhas vermelhas. Um cessar-fogo abriria caminho para estabilizar o Iêmen e desenvolver o país no qual 80% da população depende da ajuda humanitária por causa do nível de destruição das condições de vida do povo. É um fato positivo? É um fato positivo. Letrinhas azuis. Os Houthis, grupo que governa a maior parte da população do Iêmen, e os grupos apoiados pela Arábia Saudita que governam outras partes, concordaram em seguir medidas concretas para chegar a um acordo de paz. Isso é um processo importante. E nem o episódio do Mar Vermelho está atrapalhando isso por enquanto, o que é muito positivo. Né? Letrinhas azuis. O desenho do acordo é aquele mesmo que Irã e sauditas acordaram em conversa que foi intermediada pela China meses atrás, que foi uma vitória diplomática. Aquilo ali foi um tiro no peito dos Estados Unidos. Por quê? Porque a China promoveu uma diplomacia que ampliou o cenário de paz, de tranquilidade, de estabilidade. Quantas vezes a gente já não viu aqui a China apresentando-se como adulto na sala, enquanto aos Estados Unidos cabia o papel de bagunceiro? Letrinhas vermelhas. Os diálogos podem travar se os Estados Unidos voltarem a classificar os Houthis como terroristas, porque isso implicaria sanções e poderia fazer a Arábia Saudita recuar nas suas intenções. Seria um retrocesso. Letrinhas verdes. Os Houthis têm retalhado Israel pelo massacre em Gaza e o fazem atacando navios no Mar Vermelho, que é um assunto que a gente discute a gente discute sempre aqui no canal. Então, os Houthis têm promovido uma enorme dor de cabeça. Por isso que eu pintei o Iêmen de laranja, que é de onde partem os ataques dos Houthis, uma flechinha vermelha no Mar Vermelho e Israel em amarelo. Estão atacando apenas navios ligados a Israel. Estava lendo uma matéria, mas ainda é uma matéria, um artigo, que o Irã e o Iêmen estariam planejando uma ampliação disso para tentar isolar mais Israel, inclusive atacando no mar Mediterrâneo, mas eu ainda não... Preciso checar um pouco melhor essa informação aí, porque né, não convém ficar... Mas achei interessante a informação. Mas enfim. Né. Aí não seria uma novidade, mas mais um capítulo do episódio do atentado terrorista contra as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2, que é um gasoduto que tinha por objetivo levar gás da Rússia até a Alemanha. Está aí a Rússia, parte da Rússia em amarelo, a Alemanha em laranja e aquela linha vermelha mais ou menos por onde passa as linhas do gasoduto, por onde passam as linhas do gasoduto. E segundo Seymour Hersh, que para mim traz a melhor abordagem desse assunto, a maior quantidade de conexões mais realistas sobre isso, ele diz que esse atentado a esse gasoduto não tinha como objetivo lesar a Rússia, embora lesasse, mas que o grande objetivo era lesar a Alemanha. E se vocês pesquisarem sobre essas matérias do Seymour Hersh, sempre é super difícil de encontrar.
nas redes principais, nos mecanismos de pesquisa, né? Por motivos óbvios, né? Trago aí o seguinte título. Diz o Seymour Hersh, que é um jornalista dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos visaram a Alemanha, muito mais do que a Rússia, embora tenham visado a Rússia, lógico. Né? O ataque de Biden aos gasodutos Nord Stream foi dirigido ao chanceler alemão Olaf Scholz, afirma o Seymour Hersh. E o que é mais grave é que o Seymour Hersh aponta que a Alemanha está ajudando a acobertar este fato, e aí eu coloco o meu quinhão nisso, por pura subserviência. Porque a Alemanha foi prejudicada e ainda ajuda a cobertar um crime de que ela foi alvo. Porque o Seymour Hersh diz que a Alemanha pode não ter participado ativamente da explosão que foi promovida por mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, segundo Seymour Hersh. Foram instaladas as bombas num exercício da OTAN e depois as bombas foram detonadas com a ajuda de um avião norueguês. E ele diz que a Alemanha pode não participar diretamente do processo, mas que participa do acobertamento da verdade. Interessante isso que o Seymour Hersh fala. Né? Até porque, se ele vai conectando os pontos, ele está mostrando que a Alemanha acoberta um crime cometido contra ela própria. Né? Letrinhas vermelhas. O Hersh diz que o alvo era a Alemanha, não a Rússia. Embora a Rússia, claro, né, o alvo preferencial era a Alemanha, não a Rússia. A Rússia foi um alvo secundário disso. E, ponto importante, atacando um membro da OTAN, porque a Alemanha é membro da OTAN tanto quanto os Estados Unidos. Quando eu digo que os Estados Unidos não têm amigos, não têm aliados, é disso aí que eu estou falando. Letrinhas azuis. A medida facilitou a decisão alemã de cortar relações energéticas com a Rússia, já que estruturalmente a coisa já estava abalada. Então facilitou a, entre aspas, decisão da Alemanha. Né? Letrinhas azuis, está aí o Seymour Hersh. Tá? O Hersh aponta que os laços energéticos sólidos com a Rússia, com o pleno funcionamento das linhas do Nord Stream 1 e 2, o 2 havia sido concluído e nunca operou, poderiam levar a Alemanha a não apoiar os Estados Unidos no conflito na Ucrânia. E esse episódio todo levou não só ao apoio da Alemanha no caso da Ucrânia, como ainda fez com que os Estados Unidos roubassem os mercados do gás russo na Alemanha e na Europa. Tanto é que semana passada, acho que foi semana passada, dias atrás, eu estava falando sobre o caso do Josep Borrell, que falou que teme que a Europa tenha substituído uma dependência energética por outra. E óbvio, né? Isso aí até as pedras da rua sabem. Né? Letrinhas vermelhas. O Seymour Hersh assinala que o Joe Biden ameaçou atacar o gasoduto se a Rússia atacasse a Ucrânia, ou seja, os Estados Unidos dizem que não tiveram responsabilidade, mas tem muitas falas do Joe Biden, inclusive da Victoria Nuland, a mesma moça distribuidora de bolinhos na Ucrânia, falando sobre explodir as linhas do gasoduto. Aí, meses depois, as linhas do gasoduto são explodidas. Quem será que explodiu? Né? Letrinhas verdes. Lembremos que os Estados Unidos fizeram de tudo para inviabilizar o início da operação do Nord Stream 2, que é uma nova linha de gasodutos que foi finalizada, estava pronta para operar e foi sabotada até não poder mais pela pressão dos Estados Unidos. Né? E aí continuamos, tá? Continuamos e vamos para o último assunto. A gente vem para a América do Sul e vamos falar sobre Força Naval Britânica aportando nas Guianas, ou na Guiana, né? Pelo que eu vi, Guiana ou Guiana são duas maneiras que estariam corretas na pronúncia, né? Se falar aí, né? Trago o seguinte título. Guiana, : Reino Unido enviará navio de guerra para a América do Sul em meio a tensões na Venezuela. Primeiro, as tensões ligadas à questão de Essequibo, que é um assunto que eu já falei outras vezes aqui, já falei várias vezes aqui, tá? Não como título do vídeo, tá? Ele está dentre os assuntos que foram discutidos aqui ao longo do vídeo, tá? Tem gente que até fala, mas tu nunca vi título do vídeo. Não, mas não é título de vídeo. Sempre eu coloco aqui dois temas que viram título na capinha, aí quando abre a tela inicial,
Tem 6 temas ali, e ali eu sempre elenco os assuntos que eu falo. Então, a Venezuela está como um assunto secundário aqui, entendeu? Mas eu falei várias vezes sobre esse tema. Prestar um pouquinho mais de atenção antes de comentar. 2 pessoas, nunca falou sobre isso. Presta atenção no vídeo, na abertura do vídeo. E aí continuamos, tá? Então já falamos aqui sobre a questão da responsabilidade que tem os britânicos sobre esse episódio. Isso é uma questão histórica que envolve o colonialismo francês e uma reivindicação legítima histórica venezuelana. Agora vem mais um episódio de afronta britânica. Letrinhas vermelhas. O navio de guerra é um envio de recado à Venezuela em meio à tensão com a Guiana. No momento em que já está havendo um diálogo, entendeu? Os países latino-americanos, e aqui eu estou falando tanto dos países sul-americanos quanto dos países do Caribe que se envolveram nessa discussão, já houve ali uma redução da tensão. Por meio do diálogo, parece que os britânicos não aceitam que as soluções diplomáticas sejam atingidas sem a participação dos canhões britânicos, né? Parece que eles ainda têm esse órgão vestigial do período de amplo domínio naval, que eles têm que botar um barquinho de papel na beira da Guiana para achar que estão impondo respeito, né? Letrinhas azuis. A Guiana é uma ex-colônia britânica, entre aspas, né? Sabe muito bem como eu abordo essa questão da Guiana aqui. É uma ex-colônia britânica e a questão de Essequibo passa pelo Reino Unido. E essa questão histórica da Venezuela não é com a Guiana, é com o Reino Unido, na verdade. Quando a gente fala assim, não é, eu vou me posicionar ao lado da Guiana ou da Venezuela. Não, porque a outra parte não é a Guiana, a outra parte é o Reino Unido. A Venezuela, historicamente, está peitando o colonialismo britânico. Letrinhas azuis. Estados Unidos e Reino Unido querem garantir a exploração dos recursos de Essequibo. Estão falando aqui de recursos energéticos. Não é mais para usar combustível fóssil, pipipipopopó. Mas o que está movimentando Estados Unidos e Reino Unido é isso. Essa conversa de não explorar recurso, isso aí vale para países do sul global, entendeu? Não explora porque tem indígena, tem floresta, tem não sei o que, tem não sei o que. Isso aí é o que os Estados Unidos pregam para os outros. Porque para eles, letrinhas vermelhas. Pega o seguinte, pega os recursos minerais que tem na Amazônia e diz assim para os Estados Unidos, podem pegar para vocês. E aí depois diz para eles, não, agora vocês não podem explorar porque tem indígena em floresta. Vê se eles vão levar em consideração isso aí. Letrinhas vermelhas. Referendo recente revelou apoio ao Maduro em sua empreitada para integrar Essequibo à Venezuela. Ou seja, o povo venezuelano apoiou essa pauta porque historicamente é uma pauta cara ao povo venezuelano. É uma questão histórica para o povo venezuelano. Só fazendo um breve resumo de coisas que eu já falei aqui, tá? Letrinhas verdes. Em conversa recente, a Guiana e a Venezuela acalmaram a tensão. E foi uma conversa intermediada aí que teve o aplauso de países da região que não querem esse tipo de atrito nesse momento. Mas o interessante é que o Maduro explorou esse momento porque é um momento de fragilidade da OTAN que está abrindo tanto fronte que não dá conta. Isso aqui ficou interessante aí. Então, a gente vê o que? Os britânicos tentando demonstrar um poder de fogo, herança lá dos seus áureos tempos de dominação naval, de império onde o sol nunca se põe, para tentar mostrar poderio. Não, a coisa não avançou porque a gente botou uma barqueta de papel lá na Guiana. Dito isso, então, chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem e que podem apoiar o canal, que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho aqui com esse nível de dedicação. O que garante efetivamente a existência desse canal é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato, tá? Pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio aí, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância. Qualquer uma dessas formas aí é bem-vinda.
Em cada uma delas vocês optam pelo valor que quiserem apoiar, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? Então, uma ajuda solidária. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, está aí o link, o endereço, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, o número do CNPJ como chave Pix, o número do CPF, CNPJ, telefone, também as pessoas costumam colocar. Eu utilizo um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Última forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão que fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aqui, vocês preferirem. Repito, todas as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.